E vamos começar a live Bastidores de Alta Performance Comercial, insights semanais da Mola Educação, trazendo para você. E eu vou chamar o meu sócio, o meu amigo, senhor Malavota. A gente começa hoje a sequência de lives semanal. A Como você sequência está de lives que sentindo? vai disruptar quem gostaria de entender um pouco mais sobre o treinamento de vendas. Seria isso? A gente vai contar os bastidores, né? Então a gente vai falar dos erros e acertos, o que funciona, o que não funciona, como é que constrói, quem são esses tickets que estão aqui atrás da gente Isso que eu ia aqui. falar, irmão. Tá muito bom. Tá parecendo um Tetris. É? Então aí, Tá né? caindo aqui a casinha. É o, é o que a gente chama de nossas conquistas. O meu TDAH me remete a isso aí. Ficou bom. Muito bem, a gente vai dar as boas-vindas para vocês que estão nos ouvindo aqui e a galera que está vendo na gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa a live com Sei. essa é a Rock música and da roll. live de hoje. Entendi. Radical Effort. Gostou? Radical. Ah, eu sabia, rapaz. Sabia. Não sabia de que era, mas eu sabia que tinha uma conexão aí Tá com. vendo? Tá vendo? Gostei. Muito bem. Gostei. Então essa é a música de hoje da live e o objetivo da live, Mala. Eu tô com a nossa cola aqui, ó. Você tem uma dela ali também. Que o objetivo da live é esse aí, é compartilhar bastidores, insights, erros e acertos na jornada de construir uma empresa que é líder em treinamento de times comerciais. E aí eu vou deixar para você a pegadinha do dia, que é: qual é a frase inspiradora sobre vendas ou sobre crescimento profissional que você vai trazer para a live de hoje? Porra, eu anotei essa hoje. Eu ouvi isso de um. Eu ouvi isso do líder comercial da Ricoh, que foi o evento que nós fizemos. Ricoh, que é líder mundial em processamento de dados, impressão, em logística de informações e processos nas empresas, sabia? É uma empresa japonesa e adivinha quem que ela escolheu para fazer a Sim. palestra? O Grupo Mola, nada melhor. Não mais o Grupo Mola, depois vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a nossa empresa que é a Mola Educação. Mas deixa eu falar para eu não sair do do nosso, do nosso tema, que é bom, né? Sair. 20 mais 20 é igual a 1. Essa é a frase? Essa é a frase. Como 20, explica agora pra gente que não estava lá na convenção. 20 mais 20 é igual a 1. Eu fiquei pensando, né, mano? Foi a mesma coisa. Eu falei, cara, 20 mais 20 é igual a 1. 20 mais 20 é igual a 1. Aí eu já fui logo para aquelas coisas japonesas, né? Que tá, cara, vai sair uma. Aí ele falou assim: 20 ligações mais 20 mensagens é igual a uma venda. Então, se todo dia de manhã você fizer Boa. 20 mais 20, vai ser igual a 1. Falei, gostei. Gostei dessa. Até anotou aí, né, Matheus? Pô, Gostou, tá né? anotando aqui 20 ligações. Mais 20 mensagens ou follow-ups ou mensagens de WhatsApp de manhã ainda é igual a uma venda. Então, essa é a nossa frase do dia. Anotadíssimo. Excelente frase. Porra, achei que tu não ia trazer nenhuma. Veio com a Gostei. braba. Aqui, ó, eu já pensei no que? Já imagina, pensei na camisa. 20 mais 20 é igual a 1. Muito Aí bom. ninguém entendendo nada. Depois a gente melhora. Muito bem. E você aí que está nos ouvindo, tu tem alguma frase inspiradora da Boa. semana? Bota aqui e compartilha com a gente. Mala, depois dessa abertura aí impactante, 20 mais 20 igual a 1, dessa nossa música agressivíssima, brabíssima, mais uma vez, cadê? Vamos entrar aqui nas principais conquistas da semana da Mola Educação. Né? A gente vem de uma semana que a gente voltou de viagem de Nova York, no Brazilian Week, né? E aí, queria que você ajudasse a gente a listar aí as principais conquistas da semana. Boa, vamos lá. Bom, essa semana foi super intensa, né? Porque a gente mal chegou e aí, óbvio, como faz uma viagem como essa, fica um monte de fio solto, perdido por conta de distanciamento, fuso horário. Então foi uma semana que ela voltou à tona com tudo aquilo que da semana passada já era assunto e tarefa, então já foi desafiador por si só. E ela emplacou 4 apresentações seguidas, né? Então, na segunda-feira, eu já embarquei direto para São Paulo para fazer Econ, que é uma das maiores distribuidoras de energia limpa do Brasil.
ela é responsável por levar para os consumidores uma segunda alternativa na hora de você consumir energia, principalmente em alto consumo, né? Então, se você é dono de supermercado, se você é dono de algum tipo de negócio que consuma muita energia, eles fazem com que você baixe o seu consumo através de energia limpa, renovável, e aí vamos treinar, irmão. Muito legal a experiência através de um podcast. Na verdade, não foi um treinamento, foi uma palestra para que as pessoas entrassem no programa. Então, putz, imagina que desafio. A gente entrou lá, fez o podcast, no podcast, convidou automaticamente, tivemos 400 pessoas inscritas, 100, segunda-feira, fim do dia, belo desafio, 100 online e uma taxa de conversão de 35%. Então, ficamos muito felizes, belíssima conquista. Você, que é um cara que entende bem de digital, sabe o quão é difícil fazer uma conversão em live, Muito bom. sendo que foi o primeiro grande ganho da segunda-feira. Muito bom, muito bom. Outro grande ganho que a gente teve também, né? Uma das nossas conquistas dessa semana foi a mudança estratégica ou de posicionamento da empresa, né, Isso aí. Marlon? A gente voltou para os Estados Unidos avaliando, os caras estão na frente da gente. Teve uma frase, Marlon, que eu ouvi essa semana de um cara, que ele falou assim, cara, quando tu vai no Vale do Silício, os caras estão pensando 10 anos na frente de coisas que, cara, que podem ser aplicáveis ou podem não ser aplicáveis. Né? É um futuro muito distante do que pode dar certo, pode não dar certo. Quando você vai para Nova York, tu vê a coisa na prática acontecendo. Né? Então, eles estão há 2 anos na nossa frente, mas implantado, a coisa funcionando. Né? E aí, em uma dessas conversas, a gente conversou com um dos diretores da Salesforce e ele trouxe à tona um problema que é gravíssimo, né? As empresas elas podem ter inteligência artificial, elas podem ter pessoas, elas podem ter ferramentas, mas se as pessoas não executarem o que precisa ser executado, se elas não fizerem o que precisa ser feito, não adianta ter o melhor CRM do mundo, que é o próprio caso da Salesforce, que está há 18 anos na liderança como o maior CRM, como o melhor CRM do mundo, né? E aí a gente, cara, viu aquela oportunidade de voltar o nosso foco. A gente, enquanto grupo, tem várias atuações em várias empresas, e voltar o foco para a Mola Educação, para ter um foco, né, um objetivo. Quer dizer que o grupo acabe, o grupo continua tendo as suas participações nas outras empresas, mas eu e o Mala vamos dar o foco específico na Mola Educação para expor tudo isso aqui, são os nossos clientes, apenas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 verticais, existem 15 verticais que a gente atua. Cara, são as maiores empresas do Brasil, né? E a gente entrega treinamento para elas. Então, a gente vai começar a expor para vocês que nos acompanham, para o mercado de modo geral, que nós somos o que somos. O que nós somos? Líder, empresa líder em treinamento de time de vendas. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente quer levar para vocês. Isso trouxe um monte de coisas. Né? O Mala estava na rua entregando projetos, eu estava aqui no escritório com a equipe, construindo esse novo posicionamento e construindo as novas diretrizes. Né? Isso fez com que a gente mudasse bastante a estrutura para a estrutura de ABM. Quer falar um pouco sobre a ABM, Mala? Quero. Mas antes, deixa eu te falar até um insight que eu não comentei com você, e aí eu estava explicando exatamente esse nosso desafio de reposicionamento para o pessoal do Sebrae. E aí ficou aquela pergunta, tá, mas você faz palestra, você capacita o time, como é que você faz? Eu estava explicando, ficou muito mais fluido, né? Explicada a forma como a gente desenvolveu essa nova filosofia pós-viagem que deu essa visão, né? Então, de um lado tem um treinador que vai a campo, que busca informação, que vai a Palmas no Tocantins para ver uma operação do Sebrae funcionando com um empreendedor local. De outro, cara, um super empresário com visão de gestão de processo para poder dentro de casa produtizar isso e transformar isso numa máquina e num processo de escala, né, para poder atender outras pessoas e outras empresas também. E aí foi muito legal porque era uma diretora, né, uma superintendente, na verdade, ela falou assim, cara, que legal, né, porque é isso que as empresas normalmente não têm, né, ou tem muita gente fazendo o processo e aí sabe de educação, mas não entende o que acontece lá na venda e aí fica desconexo, né, então quantas e quantas vezes a gente vai nas empresas que falam que já fizeram treinamento de pincel e não adiantou nada, ou que fizeram alguma participação e não adiantou nada. Ficou muito claro aqui, só fazendo um recorte, Boa. né, que a gente tem esse desafio de entregar mais valor, principalmente para quem
percebe valor. E o segundo recorte que eu queria aproveitar aqui na tua fala do ABM é que a gente já entendeu que tem um determinado tipo de público que a gente vai atender e públicos que a gente não vai atender. A gente não vai dar a mesma condição, né, de atendimento para esse público por uma questão simples, porque é foco, né? Então, o foco nosso hoje são as grandes empresas, empresas que têm os seus núcleos de RH, de T&D estruturados, que fazem com que a gente atenda ele com todo o nosso conteúdo, com toda a nossa prática, com toda a nossa vivência, de forma mais estruturada. Afinal de contas, o Grupo Mola já tem, né, um grupo grande de pessoas trabalhando. E aí, cara, como é uma live de bastidores, né, é bom falar sobre isso. Não adianta você montar um carro muito grande e querer atender todo mundo, porque você vai ter dificuldade em manobrar, em estacionar. Então é melhor você ir para grandes rodovias, grandes estabelecimentos, grandes estacionamentos. Então, em resumo, é isso. Hoje, boa. E até estamos mais focados. para reforçar ainda quem vai estar vendo a gente aqui no YouTube e nas reprises, a gente sai de uma empresa que resolve problema de vendas para todas as empresas, para uma empresa que resolve problema de vendas, na verdade, problema de treinamento do time de vendas, de melhoria de performance, de resultado das empresas que a gente chama de Tier A e B, né? Que são as empresas que faturam mais de 100 milhões de reais por ano, são empresas que têm área de RH, que têm área de compras, né? Que têm área comercial, né? Então, de um modo geral, aqui, até aqui atrás de mim, os principais segmentos que a gente atua e entrega muito resultado: indústria, de modo geral, indústria de energia. O Mala falou da Icon, mas atende a Iconic, a Raízen, Supergasbras, LPGás, indústrias mesmo, né, de manufatura ou de e saúde, como a Soldiers Nutrition, Eurofarma, Verde Campo, Haskell e por aí vai. E depois a gente entra em segmentos de serviços, bancos, né, financeiras. E terceiro, empresas de educação como Cogna, Sales Club, Cultura Inglesa, Pearson, Unicesumar, Galtec. Ou seja, são empresas muito grandes, são empresas que têm uma demanda muito grande para fazer com que as pessoas tenham padrão, né, e resultado, né, Marlon? É isso, porque a gente sabe que o desafio dessas empresas, eles são escalados para níveis muito altos, principalmente quando não dá certo, né? Então imagina que a empresa desenvolva esse time com um conteúdo básico, algo do tipo. Uma vez, não é que ela não vai performar, ela vai piorar. A gente tem alguns casos de empresas que contrataram treinamentos ou muito rasos, ou de pessoas que têm até o conhecimento, mas não têm essa vivência prática que a gente tem. E as pessoas ficaram horas, imagina o custo disso, né? A pessoa ficar horas dentro de uma sala, ela perde o tempo de venda, porque ela não está vendendo, porque ela está, entre aspas, aprendendo, e o conteúdo que ela aprendeu ainda não é efetivo. Então, acho que a nossa grande joia dentro de casa é unir a experiência, mais o conhecimento em educação, em andragogia, em taxonomia, em processo pedagógico, e aí a gente vai falar certamente em outras lives sobre a metodologia do Sales Enablement, que ainda é um bicho de sete cabeças, as pessoas têm dúvidas sobre o que é, com toda essa prática de campo, né? Então, eu vou continuar com a agenda aqui, só não quero bagunçar o nosso roteiro. Então, a gente vai empresa de energia na segunda, maior player de educação na terça, vou entrar no detalhe depois, multinacional japonesa, que fala sobre essa parte de logística, integração de processos e impressão, e Sebrae na quinta-feira em Palmas, no Tocantins. Que loucura. A jornada foi insana, né, irmão? Você viu hoje? Caraca, chega 2h30, sai 5h30, embarca 2 pontes aéreas. Mas vamos lá, não quero sair do roteiro, não. Não, Segue aí. vamos embora. O bom daqui é que a gente vai se atualizando também, né? Tem coisa que a gente criou aqui que você ainda nem sabe porque tu estava na rua, né? Exatamente. Então, um highlight da semana, a gente desenvolveu muitos relatórios setoriais. Muito bom, né? muito bom. Então, esse daqui é um deles. Inclusive, quem quiser ter acesso a alguns relatórios nossos, fica ligado, porque a gente vai soltar vários white papers e materiais ricos para vocês poderem utilizar tanto da área de RH quanto liderança comercial. Mas desse daqui, Mala, do treinamento nas empresas brasileiras, alguns números interessantes que a gente pegou, né? O investimento médio no Brasil por colaborador é de R$1.000, R$1.072, sendo que nos Estados Unidos é 6 vezes mais. Animal. R$6.400, mais de 6 vezes mais, né? Apesar disso, né, houve um crescimento de 6% nos investimentos em treinamento no Brasil. Agora, olha a diferença. No Brasil, são em média treinados 23 horas por colaborador no ano. Nos Estados Unidos, 33 horas. Então, você tem mais horas de treinamento, você tem mais horas, mais investimento nisso, ou seja, mais ferramenta, mais capacitação. Isso, obviamente, traz resultados muito maiores. E aí, tem aqui,
olha só que foda. Empresas que investem em capacitação comercial registram um aumento médio de 21% na lucratividade anual e 30% na satisfação do cliente. Muita gente acredita que investir é perder tempo, é jogar dinheiro fora, né? E para muitas empresas porque também sai nesse nosso estudo que as empresas não medem, cara, não tem métrica de sucesso para o treinamento. E sem métrica de sucesso, você fica achando que as coisas funcionam ou achando que as coisas não funcionam, sendo que quem mede cresce 21% de lucratividade, não é de receita, é de lucratividade e aumenta em 30% a satisfação do seu cliente. Quem não quer aumentar em 20% a sua lucratividade? Olha que a gente não está falando de empresa pequena, a gente está falando de empresa faturando, né, mais de 100 milhões, tem empresa de 2 bi, de 50 bi. Né? Você aumentar em 21% em média a sua lucratividade é bizarro. Né? Não, e você vê, né, irmão, como que é uma ferramenta de extremo valor e que muitas empresas não usam, inclusive deixam de usar o seu budget para a utilização dessa ferramenta de solução. Tem outros dados que eu lembro de cabeça: 75% dos gestores passam menos de 5% do tempo treinando seus times, dado da Talent, mais de 65% dos gestores têm desafio em dar feedback, 33% não sabem se comunicar. Então veja, tem um desafio que é a empresa não ter condição mesmo, né? Não é que eu fiz um treinamento, meu gestor fez um treinamento. E aí é o cuidado que eu sempre falo, né? Assim, não contrate quem não sabe para fazer algo que é importante, né? Você pode botar para fazer qualquer coisa, mas algo realmente relevante. Mas o meu gestor tem muita experiência. Bota ele para gerir, né? Até porque o nome dele é gestor, né? Mas ele tem uma capacidade de liderar, então bote ele para liderar, porque treinar é algo extremamente desafiador, porque como que eu sei o assessment do time, como que eu sei as capacidades cognitivas desse time, principalmente como que eu sei adaptar o meu discurso a um público, né? Eu lembro que, só de novo, um novo recorte, lá ontem em Palmas, a pessoa, né, do Sebrae, muito gentil, foi me brifando, né? Falou, não, Mala, cara, aqui são empresários, novos empresários, público mais simples. E aí eu dei um abraço nela assim, eu falei, cara, fica tranquila, você tá, modéstia à parte, com um dos 5 melhores do Brasil. Então, assim, eu sei exatamente com quem eu tô falando, eu sei exatamente, sem nenhuma soberba, como conduzir esse processo. E aí no final foi muito legal, o pessoal aplaudiu de pé, todo mundo tirou foto, porque é isso, né, Mota? Assim, é muito mais sobre adaptar, é muito mais sobre saber conduzir, é muito mais sobre ter, obviamente, conteúdo e a vivência prática do que aplicar um conteúdo que você ou alguém acha relevante. Cara, paralelo com o futebol, né? O treinador treina todo mundo, mas existe um treinador de goleiro. Por que o treinador de goleiro é diferente dos outros? Existe ferramenta, existe métodos diferentes para ser feito, né? Então a gente precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Perfeito. Agora aqui, quero trazer umas tendências aqui, Mala, que a gente trouxe nesse nosso relatório. Tendência, crescimento de treinamento online. Então, 51% de todos os treinamentos já vão ser online ou híbridos. Outra tendência é o foco em mensurar o ROI. A galera não mede, a galera só treina. Bota o vendedor lá, treina ele e não mede, né? Muito doideira. Outra tendência, personalizar. Depois eu quero que você comente cada uma das tendências. Tá. Personalização de conteúdos por perfil e necessidade, né? Não é mais um conteúdo para todo mundo, você personaliza. E a última tendência que a gente viu lá em Nova York é a integração de tecnologia como inteligência artificial para otimizar a aprendizagem e a produtividade. Então, pode começar a comentar sobre treinamentos online ou híbrido, mensuração, personalização e inteligência artificial. Boa, vamos começar pelo online, e eu acho que engloba um pouco de tudo, né? Inteligência artificial, híbrido, acho que vamos falar de formato, eu acho que aí a gente pega todo mundo. É óbvio, né? A gente trabalha com empresas continentais, Brasil praticamente continente, né? Então é praticamente impossível. A gente tem alguns clientes nossos que adorariam fazer o treinamento 100% presencial, mas por uma questão de custo e logística é fundamental que ele seja online ou que ele seja híbrido, né? Nesse formato onde eu tenho... E a gente tem 2 bons exemplos, né, Monta? Na verdade, 3. Nós fizemos Pearson com uma galera presencial e uma transmissão ao vivo para que todas as unidades da Wisa pudessem acompanhar. O Unicesumar fez a mesma coisa, então uma galera foi para dentro do estúdio, assistiu a gente presencial e uma outra, e agora corre na terça-feira. Mesma coisa. Também, né? Loft também, né? Perfeito. Loft também. E aí Loft não é a Loft, pessoal, imóveis, é a Loft
a parte de equipamentos que faz venda de materiais e normalmente, certamente você já viu em aeroporto, aquela loja de shopping que vende acessórios para celular e acessórios em geral. Então, assim, é muito mais por uma questão de logística e amplitude, tá? Nada, na minha opinião, e aí é uma verdade absoluta, substitui o presencial ainda, né? Pelo nível de atenção, pelo nível de condição de você de ter de entrega, mas o que a gente viu de inteligência artificial está muito bacana, né? Então imagina que eu tô aqui conversando com o Mota e o Mota é um cara visual, embora seja o contrário, né? Esse cara seja eu. A IA vai adaptar o conteúdo do que a gente está falando para o Mota, né? E aí a IA vai adaptar para mim, que sou auditivo, vai adaptar para a Lilian, que está aqui, um abraço, nossa amiga, que é sensorial. Então, a inteligência artificial, ela está fazendo, e aí como a gente, deixa para você até falar, irmão, essa questão da preditiva e generativa, então no âmbito generativo, ela faz isso, né? Ela lê, processa, distribui, capta de novo, processa, distribui, capta de novo. Então esse conceito de ir e vir e traduzir e amplificar e melhorar, putz, isso é fantástico para treinamento, né? Até porque ninguém aprende igual, isso é princípio de taxonomia, ninguém aprende da mesma forma e na mesma velocidade, então você vai poder adaptar para suprir essa carência que o online sempre teve, né? De a pessoa se desconectar, dela ir fazer outra coisa, dela achar que ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e no fim do dia a gente sabe que isso não acontece. Boa, boa. Muito bem. Highlight da semana, monstruosos aqui. O tema, a gente pode continuar com o nosso tema central aqui, Mala, sobre esse projeto, mas eu queria dizer que quem ficar até o final vai ter um presente Coisa boa. feroz. Tô olhando o nosso roteiro aqui. Ficou muito bom, Presente por sinal. feroz. Aqui, deixa eu aproveitar então, deixa eu falar as nossas conquistas que a gente acabou pulando para poder voltar. Então, ó, e eu quero saber do escritório também, né? Vamos aproveitar a live para fazer follow-up, porque eu fiquei a semana fora aí nas entregas. Segunda, a Econ, uma das maiores distribuidoras de energia do país. Por sinal, fica a dica, quem quiser ganhar um dinheiro, a Econ está contratando parceiros para você fazer parte do programa deles e vamos continuar fazendo o programa de formação, que foi o objetivo da live na segunda-feira. Terça-feira, maior grupo de comunicação e educação do país, Grupo Cogna, que tem como principal instituição representante a Anhanguera, treinamento para todos os polos, unidades próprias e bate-papo com um time de executivos e representantes hunters dos polos. Trabalho para botar a equipe no prumo dessa nova metodologia que é ir atrás, não esperar, sempre estar em busca, sempre estar catando novas oportunidades, não esperar elas para chegarem até você. Quarta-feira, Record, e aí palestra, para os donos de negócio. Como multinacional, ela tem distribuidores e representantes, então essa galera foi para lá para ouvir. E aí você vê que loucura, né, irmão? Então uma hora a gente fala com um vendedor, o cara que está ali na ponta, congela, sai, no outro dia fala com um representante, o cara que lidera vendedores, que tem equipe, que tem estrutura, que fatura milhões nas suas unidades. É outro tipo de fala, muito mais desafiadora, você precisa, né, adaptar o discurso 100%. E entra no avião Brasília, primeira escala, segunda Palmas, Tocantins, 391 quilômetros até Colinas, interiorzão lá em cima de Tocantins, para ir numa cidade super bacana, convidativa, com vários empresários e empreendedores que estão começando seu negócio e queriam entender um pouco mais dessa mentalidade de venda para dono, né? Porque dono vende também, afinal de contas, ele é o melhor vendedor. E hoje, o dia, né, tão importante quanto, embora de deslocamento, para a gente fazer o nosso follow-up aqui. Boa. Manda daí, Motinha. Só estou pedindo aqui para a Gil colocar aqui o tema da live fixado, bastidores Insights Mola Educação. Boa. Bastidores Insights comercial, para a gente deixar para a turma. Cara, aqui do nosso lado foi o seguinte, a gente veio organizar a casa, né? Então, como a gente tinha 4 grandes públicos, a gente já tinha definido que a gente ia trabalhar com as maiores empresas, que é onde tem o maior bolso, tem a maior recompensa. Então, a gente foi olhar para dentro quais eram os clientes efetivamente dentre os maiores clientes, os clientes A e B, quais desses clientes realmente nos remuneravam melhor. Então, a gente listou os 15 segmentos, mapeamos todos internamente, listamos os 5 segmentos que mais tinham clientes, e dos 5 segmentos que mais tinham os clientes, quais eram esses segmentos que nos pagaram o maior ticket. Então, por exemplo, o segmento de varejo é o que a gente mais tem clientes, mas é o que menos nos remunera. Então,
seria um público-alvo para a gente prioritário? Não. Por quê? Porque o ticket é mais baixo. O ticket é 10% do ticket, por exemplo, das indústrias. Então, você fazer essa avaliação da tua base de clientes faz com que você tome melhores decisões. Então, a gente mapeou, literalmente, botamos no Excel, né, depois que foi para a parede, né, botamos no Excel todos os clientes, mapeamos os ramos e segmentos, depois colocamos os principais aqui para começar a olhar e se familiarizar com eles e começamos a ver. Daí tiramos os focos, né, os 3 principais focos. Então ficou para a gente indústria de energia, indústria de saúde e bem-estar e serviço financeiro. Dito isso, a gente começou a fazer uma estratégia de ABM, que é Account Based Marketing, né, que é mapear como o nosso alvo são as maiores empresas do Brasil, a gente mapeou as 100 maiores empresas de energia, as 100 maiores empresas de indústria de energia, de indústria de saúde e bem-estar e as 100 maiores empresas de serviço financeiro. Catalogamos todas elas, colocamos o site de todas elas e distribuímos entre os consultores para eles começarem a fazer esse trabalho de relacionamento. Fato importantíssimo para quem quer fazer a estratégia de ABM. A estratégia de ABM pressupõe construção de relacionamento, né? Então, para eu me relacionar, eu normalmente me relaciono com pares, né? Você não vai ver um peixe se relacionando com a águia, você não vai ver um macaco se relacionando com um cachorro. Pode até acontecer, mas não é o padrão. Então, uma coisa que a gente fez foi alterar o cargo da equipe comercial, né? Levando até antes de eu falar isso, levando em consideração esses clientes, quem foi o interlocutor que fez com que a gente fizesse essa venda? E o interlocutor, de um modo geral, foi a pessoa de treinamento e desenvolvimento da área de RH. Então, a gente tem quem estimula, que pode ser o RH ou o líder comercial, mas é o RH que vem atrás da gente, normalmente é treinamento e desenvolvimento. Então, para fazer um espelhamento do vendedor, todo mundo recebe no LinkedIn, eu sou closer, eu sou vendedor, a gente alterou o cargo dos vendedores para especialistas em treinamento e desenvolvimento, para quando alguém de RH receber uma mensagem, for fazer uma futucada no perfil do nosso consultor, vai ver que ele é um especialista em treinamento e desenvolvimento, que de fato é, né? Ele é um especialista em treinamento e desenvolvimento, só que ele atua na área comercial. Então, fazendo esse espelho, isso abre, né, potencialmente, isso abre uma facilidade maior, rapport com a outra parte, né? Isso foi muito bom. A gente começou essa semana esse trabalho, estamos fazendo uma validação com os primeiros 10 de cada segmento e para tentar acertar mais, ontem eu marquei uma reunião com um grande executivo de uma empresa de recrutamento e seleção, né, que é o Bruno Amaro, que é amigo nosso de longa data, e aí ele foi me explicar como que ele atinge essas empresas também. E uma coisa que a gente não tinha mapeado, que é meio óbvio, que você vai saber agora, Mala, que eu nem te falei, mas que é óbvio a gente falar com a pessoa de treinamento e desenvolvimento dentro da área de RH, é óbvio a gente falar com o líder de venda e se tornou óbvio a gente falar com a pessoa de compras, de supply chain, porque dessas grandes companhias, boa parte dos orçamentos nem vem de RH, nem vem de vendas, vem direto de supply chain. Então, ele falou que metade das vendas dele vai direto de compras. Então, se você também entrar e atuar com compras, chances são de que você vai vender mais. Então, a gente vai atuar nessas 3 frentes, nessas 300 companhias que a gente mapeou. Animal. Caraca, não tinha me ligado nisso. Que bacana. Você vê, né, como a gente fica brigando por canal de aquisição e quando descobre, né, te contei, esse eu não posso contar aqui ao vivo, como que a instituição de ensino está ampliando o canal de aquisição por um lugar que você nunca imaginou e nada melhor. Acho que a grande dica que ficou aqui é ir em quem já está fazendo, né, conversar, não precisa ser seu concorrente, pode ser alguém, no nosso caso aqui é um parceiro direto, mas que luta pela mesma atenção e pelo mesmo nível, inclusive de bolso, né? A gente está ali brigando pelo mesmo nível de bolso de solução, mas não tem problema, é paralelo, a gente certamente vai ser muito feliz com essa estratégia aí, gostei. Tende a funcionar muito bem, vamos colher os resultados, vocês vão acompanhar da gente, né? Porque é uma venda consultiva, uma venda longa, Sim. né? Você não vende um treinamento como se fosse McDonald's, né? Sim. Então precisa gerar relacionamento. Essa semana agora vai ter muita coisa, né? Nossa agenda está entupida e vai ter um evento no Rio de Janeiro de recrutamento e seleção de RH, na verdade, de recursos humanos, que a gente vai estar lá para também conectar, para também estar próximo. Então, no final, a venda consultiva para grandes companhias exige essa construção
primeiro do mapeamento, né? E depois dessa construção desse relacionamento. A gente viu isso muito em Nova York, né? Quanto que a viagem foi fundamental para a gente entender primeiro os níveis de jogos que estão sendo jogados aqui no Brasil. Dois, ver o copo muito mais cheio, né? Eu voltei de lá com muito mais vontade, muito mais ambição pelo fato de saber que tem jogos grandes rolando e a gente, inclusive, está próximo ou já dentro de alguns. E aí, entendendo melhor os jogos, né? Nada melhor com quem está jogando. Aqui a analogia é com grandes contratos e quem vendeu, quem participou, o que fez, a estratégia, né? Em jantares você consegue descobrir coisa que no dia a dia comum aqui no Brasil a gente acaba não conseguindo alcançar. E a outra é que as empresas estão investindo, né? Então a gente sabe que estamos agora numa negociação, né, bem legal, um super contrato de uma grande empresa que já disse para a gente que vai fazer uma força-tarefa, inclusive de buscar investimento de outras áreas de marketing, etc., para fazer um treinamento muito forte para executivos de small, medium e large account. Então a gente está surfando essa onda. Então foi bom você ter explicado o que que é, né, essas grandes contas, o que que elas fazem, como que elas se comportam, porque o nosso tempo já fazendo todo esse processo, né, tanto dos sócios, eu e Mota, quanto de todo mundo do time, faz com que a gente consiga chegar muito bem nas discussões e levar boas soluções, que é o que, no fim do dia, as empresas querem. Então, carente de conseguir. Muito bem, muito bem, muito bom. Pergunta aí, Mati. Então, a gente vai abrir agora o momento interativo. Pô, tem música com momento interativo? Vou dar aqui, ó. Bebe tua água aí, meu filho. A gente vai entrar no momento interativo, então mandem dúvidas, perguntas, questionamentos e vamos embora que a gente vai responder vocês aqui. Simbora, vamos começar aqui. A Isa mandou aqui, né? Como posso medir melhor a produtividade do meu time? Através de número de atividades ou resultado final, por exemplo? Essa tá fácil aqui, Malavota. Essa ficou boa. Tá fácil pra gente que trabalha com isso há muito tempo, não necessariamente tá fácil para você que está com a dúvida. Então podem mandar dúvida que vocês acham que seria classificado como dúvidas iniciais, que o nosso papel aqui é esclarecer. Então não fica com receio nem nada não. Manda que a gente esclarece. Tem gente de todos os níveis que estão nos acompanhando. E só para ficar claro, tem empresas que faturam mais de 100 milhões de reais que o CRM é no Excel, que nem CRM tem. Então, meu amigo, não importa o seu tamanho, com certeza tem alguém fazendo algo melhor e alguém pior do que você. Então, manda tem vergonha. E vamos embora, sem vergonha nenhuma. Você já falou, então, como posso primeiro a produtividade do meu time? Boa. Primeiro é você ter a tua área de ops, operação, que vai dar esse suporte para você, ferramental para você extrair a informação. Né? Quem já assistiu minha palestra sabe lá que eu falo que a nossa opinião é muito importante, ao ponto de valer 0,000000125. Então, né, opinião por opinião, a gente vai ficar literalmente baseado naquilo que eu acho, e o que eu acho não leva a empresa a lugar nenhum. Outra frase boa e impactante que eu recebi essa semana é: contra dados não há sentimento. Né? Então, não é nem uma questão de argumento. Não vamos valorizar, né, porque não tem sentimento, é frio, né, é analítico. Então, a primeira é, Mota já falou, CRM, as ferramentas de sales engagement, as ferramentas que vão ajudar você a extrair a informação do que está sendo feito. Também não adianta ter a ferramenta e não ter uma cultura de preenchimento, uma cultura de colocar os dados disponíveis, porque vai ter, e a gente viu isso lá na Salesforce, né? A gente fez a provocação para a Bruna, dizendo que a Salesforce era uma Ferrari, né? Muitas vezes numa rua esburacada. Ela falou: o trabalho de pavimentar a rua é seu, não meu. Eu já construí o melhor carro, você é que tem que fazer a melhor rua, né? Toma, bem feito, quem mandou fazer a pergunta. Então, acho que ter a operação, né? 2, usar as ferramentas, preencher, colocar os números. E 3, ter a cultura de, com base nesses números, criar as rotinas para você fazer o acompanhamento da devolutiva para o time. Né? E aí entram as dailies, as weeklies, os kickoffs, os all-hands, todas as atividades que vão fazer pós-leitura, visto que você já preencheu os steps anteriores, aquilo ali se tornar um mantra dentro da empresa e a gente ser orientado somente por número e não por aquilo que eu acho. Boa. Lembrando que o resultado é a consequência das atividades, né? Então, se você ficar medindo a venda,
você está medindo algo que não depende do vendedor, depende do cliente. Agora, Boa. tudo que o Mala falou aqui depende do vendedor e da empresa. Então, Sim. quantidade de ligações, quantidade de conexões, quantidade de tentativas, quantidade de batida na porta, de sapato gasto, isso depende da empresa. Então, tem que ir atrás e medir tudo isso. Tá? Muito bom. Para Muito a bom. próxima pergunta. Quais são os melhores indicadores para usar com um time de outbound? Vai lá, começa aí. Bom, os indicadores, não tem muita diferença entre os indicadores de performance de outbound e de inbound. Por quê? Quando o lead cai ou a pessoa vai atrás do lead, todo o processo é só essa entrada que é diferente, né? Todo o resto do processo é similar. Então você vai precisar medir a conexão, quantidade de pessoas que você consegue falar efetivamente, as tentativas meio que não importa. Então você vai ter uma coluna de leads novos que você ainda não falou, então você não fez nada, e tem aqui a que você conseguiu conectar ou tentou conectar. Começa a medir isso. Depois você vai começar a medir através da conexão. Quando eu falo com a pessoa, basicamente só tem dois caminhos. Ou a pessoa não quer, ou ela avança com você para alguma coisa. Então, se ela já te descartou, foi embora. Se ela quer alguma coisa, que ela quer te ouvir de alguma coisa, ela pode te ouvir naquele minuto, para você agendar a reunião mais para frente, ou ela vai te enrolar para jogar mais para frente. Mas, de toda forma, ela deu mais um passo. Então, você vai medir a conexão, depois a próxima etapa, que é a etapa de reunião. Depois da reunião, você vai entrar na etapa de negociação. Existem algumas empresas grandes que entram na fase de documentação ou de financiamento, e a partir daí você tem a fase de fechamento. Então, você vai medir esse funil. Com esse funil, sendo inbound ou outbound, é indiferente. Você começa a ter o controle da operação comercial e medir a taxa de conversão de etapa por etapa. Esse é o segredo. Eu estava dando uma mentoria hoje para um dos nossos clientes, mano, e aí ele estava assim, pô, mas eu preciso fazer, eu não vou falar aqui os números dele, né, mas eu preciso fazer 100 vendas por mês, né, no ticket dele. E aí a gente foi, pegou as taxas atuais que ele tem, né, que está bem abaixo disso, vamos dizer que esteja 10, né, ele está vendendo 10, ele precisa fazer 100. Cara, e vamos ampliar isso para o 100. Então, Excel, regra de 3, né? Fizemos aqui qual a taxa de conversão inversa, né? Do 10, quantas pessoas foram até o teu escritório? Ah, foram 20, então a tua taxa de conversão é 50%. Dos que foram no escritório, quantas você agendou? Porque tem gente que não vai, falta, né? Das 20, eu agendei 30, então tive uma perda de 33%. Então a gente fez esse exercício e no final chegou num número muito grande, que não daria para ele conseguir. Então ele estava buscando uma meta que com o investimento atual e geração de leads atual, ele não ia chegar. Né? E aí no final da nossa mentoria, a gente chegou à conclusão simples, que é, tem espaço para aumento de investimento em mídia paga? Aí ele tem. O mercado está comprador, como você coloca lá 10 reais, R$ 1.000 para gastar de tráfego pago por dia, consome os R$ 1.000? Consome. Então, se eu colocar mais, vai consumir também, ou seja, vai ter mais clique. Então, tem potencial? Tem. Então, dá para a gente investir mais para trazer um número. Pô, já alinhou o investimento em marketing, já alinhou a estratégia para conseguir trazer o resultado. Essa é a beleza de você ter os indicadores mapeados. Muito bom. E você fez uma colocação ótima, né? As pessoas pensam que muda de in para out e fica, né, mais com não. E tem até a ver com a pergunta que, só para não sair da ordem, da Vanessa, tá? E aí vai entrar na etapa do funil aqui, mas não vamos cortar. Lê aí, puxa aí essa daí, que eu perdi. Tá, mas vamos lá, só para não tirar o prestígio aqui de quem perguntou antes. Então, lembrando, o Mota acabou de responder quais são os melhores indicadores para usar com Alt. Logo depois, a Carolina perguntou até que ponto é necessário um playbook para empresas que já se dizem consolidadas no mercado. Que ótima pergunta. E aí, né, vou daqui, o Mota complementa daí. O playbook, ele não está relacionado com o nível de maturação da empresa, e sim com a vontade dela de manutenção e maturação no mercado. Né? Então, se eu tenho uma empresa com, por exemplo, 20 anos e ela não tem um playbook, se ela tiver, ela vai operacionalizar ainda melhor aquilo que ela já faz. Então, o playbook, na verdade, ele não determina um nível de maturidade ou grau
de competitividade de uma empresa. Ele diz quanto que aquela empresa está ágil, e aí é um conceito mundial, né, que é transformar a empresa num processo cada vez mais ágil, de que ela vai fazer aquilo cada vez melhor e mais rápido, né? Vou fazer Então, uma provocação aqui, Mala. É muito difícil. Vamos lá. perfeito. Existe empresa consolidada que não tem padrão de venda, padrão de atendimento? Eu acho que talvez o conceito de playbook que a Carolina que trouxe, Isso, de repente o conceito de playbook que a Carolina que trouxe é uma estrutura de playbook formatado como um livro, talvez possa não ter, mas uma empresa consolidada, com certeza. conceitualmente, é uma empresa que tem processos bem definidos, né? Os POPs, né? O famoso POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, dificilmente uma empresa consolidada não tem um script de venda, dificilmente ela não tem a matriz de objeção, dificilmente ela não tem a matriz de qualificação, dificilmente ela não tem um fluxo de cadência. Então, o playbook, ele é o agrupamento dessas ferramentas, eu falei algumas, né? Tem muito mais, dessas ferramentas para que os profissionais possam, assim como o piloto de avião entra lá na cabine e tem que fazer o checklist tudinho de toda vez que ele pilota, o profissional de vendas ele também ter esse guia para ele poder usar como referência quando um cliente for reclamar de preço, ele não tem que inventar algo, ele vai lá, busca lá, quando a objeção é preço, eu respondo isso porque isso funciona melhor. Então eu me questiono, Marlon, e aí eu deixo para você, se de fato a empresa consolidada consegue se tornar consolidada sem um playbook. Perfeito. Estou contigo. É determinar primeiro o que que é playbook, né? Então, certamente ela tem direcionamento, ela tem padrão, ela tem processo. Pode não ser o melhor escrito, né? Pode não ser o melhor arranjo, pode não ser o melhor formato, mas certamente ela tem. Então, já respondendo, sim, né? Empresas que se dizem consolidadas no mercado, elas já têm um playbook. Até quando a gente usa lá o exemplo da ReHap, né? Que a gente brinca, a gente fala, será que elas receberam treinamento? Claro que elas receberam. A questão é é o melhor formato, é a melhor escrita, é a melhor narrativa? Cabe uma discussão, tá? Mas hoje, qualquer empresa que já tem, né, determinado tempo de mercado e já se manteve viva, né, já passou da curva ali do Vale da Morte, ela tem algum nível de operacionalização. E aí, óbvio, né, nada que não possa melhorar, nada que não possa a gente trazer mais clareza e direcionamento. Quer ver O maior a desafio, Vanessa aí? até para a galera do playbook aí, o maior desafio que todo mundo enfrenta com isso é caducar, né? O playbook ficar Isso aí. caducado, né? Então, o playbook ele não é um livro que você manda Perfeito. imprimir na gráfica e entrega para todo mundo. Ele é um livro que está em franco evolução, em movimento. Então, se você Orgânico. fez um padrão e jogou para todo mundo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro, né? As franquias. As franquias têm os procedimentos de cozinha, de limpeza, disso, daquilo. Cara, na área comercial vai ter uma base, mas essa base ela precisa ser atualizada constantemente. Constantemente. A área comercial que tem um playbook fixo há mais de 6 meses, certamente está deixando dinheiro na mesa. Perfeito, irmão. Vamos para mais uma? Pior Vamos que a gente embora, já manda aí. está com 1h50. Vamos da Van. Tá aqui, ó. Ter meta estabelecida para o meu time comercial. É, provavelmente ela pediu para a gente completar. Ah, é importante ter meta estabelecida para o meu time comercial? Engraçado isso, né? Eu voltei essa semana da visita de uma empresa que a meta é inalcançável. É isso mesmo, a meta é inalcançável e a empresa determinou uma meta inalcançável. E eu falei, por que isso? É porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é um problemaço, né? Né? Porque a gente não tem noção do problema que isso gera em escala, né? Então, o Cara, não atingir. eu falei sobre isso hoje ou ontem aqui com a Dai, que a gente estava falando sobre o que a gente poderia falar, né? Não, então pô, o grupo, a Mola Educação ajuda o cara a bater meta. Eu falei, não, cara, tem gente que não tem meta, Perfeito. tem empresa que bota uma meta que é louca, tem empresa que bota a meta tão baixa para motivar a equipe, e aí todo bate meta. Então, no final do dia, a meta acaba sendo algo que Perfeito. Perfeito. E aí,
Bom, né? Resumindo a história longa, isso gera vários problemas em escala, né? Então, o não atingimento desmotiva, perde a perspectiva, não gera visão. Então, é um efeito cascata. E falando de meta, tem regra para meta, né? Então, meta tem que ser alcançável, meta tem que estar por escrito, meta tem que estar baseada, meta tem que estar direcionada, meta tem que ser numérica. Então, tem uma regra para você estabelecer meta. Então, e aí tem várias metodologias. Uma delas é o método SMART, que ajuda você a dimensionar melhor e estabelecer suas metas. Mas acho que o mais importante é tem que ter meta. Isso é assim, não tem como não ter meta, porque senão você faz dieta sem balança, corre sem prazo, pedala sem quilometragem, então você fica literalmente fora do seu campo de controle mesmo, né? Imagina você não ter controle. Ah, Isso é inadmissível. é isso aí. Agora, complementando estruturalmente, toda pessoa da organização ela deveria ter um indicador de performance, sabe? Então, que é o que a gente indicaria como meta. Então, certamente a área comercial é a área mais fácil de você criar as metas, de ter indicador, né? Porque é muito mais difícil você fazer de uma área, sei lá, administrativa, apesar de ter N publicações e estudos sobre isso, mas financeiro, de vendas é papum, né? Perfeito. Sim. Não tem muito para onde ir. Qual que é a próxima Soraya, pergunta? Soraya, Soraya Ribeiro perguntou aqui: vocês acreditam que a produtividade está relacionada à motivação ou à falta de processo? Muito bom, muito bom. Quer? Deixa comigo. Eu vou jogo rápido, complementa, que é bom que a gente. E é engraçado isso, né? A gente tem sempre visões complementares. Nunca opostas, mas sempre complementares. Produtividade, fato, está ligado ao processo, tá? Mas a motivação é um elemento da produtividade. Ela não é o mais importante. Então, 44% das empresas que têm alta performance, quer dizer, que produzem, possuem processos muito bem definidos. E nem sempre as pessoas estão motivadas para fazer os processos. Então, toma só um certo cuidado, porque não necessariamente eu Boa. estou motivado para cumprir o processo. Eu tenho que cumprir o processo e estar motivado por cumprir o processo. Boa. É isso aí. Eu diria que o grande erro nesse caso é achar que um compensa o outro. Não Perfeito. compensam, eles atuam lado a lado, né? Então a gente precisa ter processos bem definidos que traz clareza, com clareza você evita retrabalho, evita desperdício de tempo, isso faz com que as pessoas não tenham tantas confusões, né? E a motivação é óbvio que a pessoa precisa, como você gosta de falar, né? Tem que ter um motivo para a ação, né? Então, ela tem que entender, tem que ter um propósito por trás daquilo. E essa é uma parte até que, às vezes, realmente, o cara está com um desafio dentro de casa e, cara, vai atuar na área comercial diferente. Por isso que é muito importante a gente estar sempre com a cabeça conectada em trazer resultado, porque vai ter desafios no meio do caminho e você vai precisar rebolar, né? Muito bom, muito bom. É porque as pessoas muitas vezes associam uma coisa a outra, né? Tem que produzir motivado. Não. O que a gente mais vê isso é no esporte, né? As pessoas saem para treinar sem motivação. As pessoas, né, fazem os seus treinos desmotivadas, né? E aí motiva no meio do caminho. Motivo basta você ter. Eu brinco que é felicidade e sucesso, elas não estão relacionadas. Elas estão Boa. próximas, mas andam em jardas e raias diferentes. Muito bem. Tem mais uma aqui, ó. Encerramos. Tem Vamos mais? mais uma Encerramos. última. Quantas etapas a gente deve ter num funil? Que engraçado essa pergunta, né? Até porque a gente veio de uma discussão na moto essa semana de uma empresa que tem 12 etapas no funil. E a gente falou, nossa, muita etapa. O mínimo possível. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso são os próprios CRMs, né? Então, assim, não coloque etapa em tarefa. Essa seria uma frase ótima, já aí a galera de marketing, Regra bota de essa frase ouro. aí. Regra de ouro, não confunda etapa com tarefa. Então, etapa tem a ver com os touch points, os pontos de contato que você tem com o cliente, regra básica. Então, você só vai botar como etapa aquilo que se relaciona com a atividade do cliente. E aí você pode botar um monte de atividades dentro da mesma etapa. Então, as pessoas normalmente botam atividade no lugar de etapa e aí vira uma confusão danada. Então, toma um certo cuidado. Boa. Muito bem. É isso
aí, não tem muito o que complementar, não. Bora Bom, para ferramentas e tecnologias em destaque. vamos. Deixa eu O que voltar você para a pode pauta. trazer, ô Mala, de novidade sobre alguma ferramenta ou método da Mola Educação? Explicar rapidamente sobre isso. Boa. Vamos lá. Bom, ferramentas nossas, a gente está cada vez mais melhorando o nosso produto B2C, né? Então a gente está fazendo muito conteúdo para ajudar. Semana que vem, sem ser essa outra, voltam as nossas lives e agora em dia especial, toda terça-feira, 8 horas da noite. Então essa aí é uma baita ferramenta. O Impulso Comercial, que era quinta, no caso ontem, 1 da tarde, depois pulou para 2, agora vai para terça, 8 horas da noite, atendendo a pedidos. E nós vamos juntar 3 outras plataformas. Então vai virar um sucesso, além do Impulso Comercial, que é disponibilizado para os nossos colaboradores, parceiros e seguidores. Vai estar em conjunto também com a Neve, que é a nova escola de vendas lá do Concer, mais todos os elites e participantes dos seus clubes. Então a gente vai criar uma grande comunidade. Essa ferramenta a gente está muito confiante, né, irmão? Que vai ser, além dos nossos 100 conteúdos gravados, a gente vai ter mais conteúdos que vão ser gerados ao vivo, com possibilidade de perguntas, troca de ideias. Então a gente está muito empolgado aí com a vinda dessa solução. Muito bem. E eu vou deixar em primeira mão que ninguém sabe, nem da equipe, nem o senhor Malavota, é que a gente vai botar a Mila, que é a nossa agente de inteligência artificial, mas para ser uma tutora de todos os vendedores do Brasil. Pô, que maneiro, irmão. A gente vai começar a subir a inteligência dela, Que com maneiro. conhecimentos de Malavota, de Mota, de vendas, Que dos maneiro. maiores pensadores, e a gente lança ainda e deixa aqui a provocação, hein? Será que, deixa eu ver aqui o calendário só para ver se vai sair nesse mês. Ainda esse mês, eu acho que não, mas mês que vem com certeza vai estar disponível para você. Você vai ter um número de WhatsApp da Mila e você é que vai ser a sua professora, o seu mentor de vendas, para você tirar dúvidas sobre spin selling, sobre rapport, sobre vendas, sobre tudo de vendas. Como é que eu respondo isso para o meu cliente? Como é que eu respondo isso? O meu cliente sumiu, o meu cliente fez isso. E vão ter todas as respostas para você conseguir tocar essa Pô, venda e animal. poder desembaraçar. Animal. Então vai ser simplesmente incrível. Explica aí pra gente, a Mila é um usuário do WhatsApp? Como é que A eu entro em Mila é a contato? nossa funcionária de inteligência artificial, é a nossa funcionária Virtual. virtual. Né? Então você vai ter o celular da Mila, você vai mandar mensagem para a Mila, você vai poder mandar um áudio para a Mila. Fala, Mila, eu estou aqui com um cliente, ele falou isso, o que eu respondo? Ela vai te responder em áudio o que você responde. Você vai poder mandar suas dúvidas e ela vai estar te ajudando a fechar mais venda. Agora eu quero ver o povo reclamar de quebra de objeção, de tudo mais. E Mila é muito bom, né? Mila, Mola, cara. Puta, que nome sensacional, adorei. Muito bom. Muito, muito bom. Aqui tem uma dúvida aqui, ó. Vocês podem indicar uma ferramenta para unificar o controle sobre chamada por voz e mensagem do WhatsApp do Televendas. Eu não sei unificar chamada por voz e A mensagem gente do tem, a WhatsApp. gente, a gente tem um parceiro que é TLDV, que por sinal a gente pode depois, se alguém do time tiver aí, já libera o nosso código aí para quem quiser acessar com 30% de desconto. Certamente tem algum integrador de ferramenta que O que a faz a gente leitura. usa, eu estou aqui porque está botando televendas, né? Mas o que a gente usa aqui, que é a operação interna, é o próprio HubSpot. HubSpot. Então, o próprio HubSpot, ele tem controle de áudio, controle de WhatsApp, você consegue integrar tudo, tá? Mas na televendas especificamente eu não sei de cabeça, mas manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente vê com alguns parceiros e manda para você. É, então desafiador. Muito bem. Semana que vem, então, é semana de evento de RH. Semana que tem, você grava um podcast segunda, eu gravo um podcast na quinta. Temos jantar de clientes, jantar de parcerias, Teus clãs. Sales Club. É uma semana agitada e com isso a gente chega ao final
da nossa live de bastidores insights de alta performance comercial. Adorei, cara. O roteiro ficou ótimo aqui. Estou lendo checklist para a próxima, definir o que que a gente vai fazer, convidar você para a nossa próxima live. Então, você que quer saber mais sobre conteúdos de dono, conteúdo de time, conteúdo de treinamento, como treina, como desenvolve, o que tem que fazer, qual é a ferramenta. No final, a gente sempre deixa esse espaço para fazer perguntas, seja lá qual for. O intuito aqui, né, Mota, é estar mais próximo da galera, é a gente trazer mais, porque sempre fica essa coisa, né? Pô, legal, mas eu não entendo bem o que vocês fazem. Tá certo, temos que absorver, né, o feedback, embora a gente faça 80 palestras por ano, a gente sabe que palestra e treinamento não é a mesma coisa, então daria inclusive até uma outra live falar sobre os nossos formatos, né? Então, o que que é um formato mais compacto, um formato mais extenso, o que que é um programa, o que que é uma entrega pontual, o que que é uma entrega com estrutura, né? Uma entrega mais não é nem pontual a palavra, que sana mais um determinado desafio. A gente pode falar sobre isso amplamente nas nossas lives, freestyle. Muito bom. E para quem ficou aqui ainda e quiser ganhar em primeira mão o nosso framework de avaliação de maturidade da área comercial, dá um Boa. print aqui, marca eu e o Mala no teu story. Só tem vocês aqui, é vocês mesmo. Isso não vale para quem está gravado, brincadeira. Para quem tiver gravado, clica aqui embaixo que vai ter o link para você poder baixar o framework de avaliação de maturidade da área comercial. Mas quem está aqui vai receber em primeira mão, vai até nos ajudar a melhorar ele. São algumas páginas, demora um pouquinho para vocês responderem, mais ou menos uns 20 minutos para você responder e de fato ter esse raio-x da tua operação comercial, tá? É bem legal. São feitos, Mala, em 6 dimensões. Então a gente avalia estratégia e direcionamento comercial, estrutura e talentos, processos e metodologia de vendas, tecnologia e ferramentas, gestão de performance e métricas e cultura e alinhamento organizacional. Então é bem completo, Maneiro. construiu para empresas grandes, né, para as empresas que faturam mais de 100 milhões, mas certamente vai dar um panorama bem legal para as empresas também que estão em busca desses 100 milhões ainda. Bom, animal. Tô lendo aqui os comentários estão muito legais. A galera se amarrou. E ferramenta é sempre bom, né? Então, cara, não perca a oportunidade, está aí à sua disposição. E quando que a galera vai ter acesso a mais informações dessa, irmão? O que que a gente tem aí para gerar de expectativa para o povo? Então, toda sexta-feira a gente vai estar fazendo uma live de bastidores, mostrando aqui, vocês podem interagir, trocar ideia e tal. E tem vários programas que estão acontecendo, como o Mala falou, programas de treinamento, efetivamente, de vendas, então toda terça-feira à noite. Temos os eventos, nossas imersões, né? Então temos evento do Sales Club. E semanalmente, na verdade vou até prometer quinzenalmente, a gente vai estar soltando um material rico, um whitebook, um research, uma pesquisa para estar ajudando as empresas, RH e a liderança comercial a construírem uma operação mais saudável. Então tem que ficar ligado e simbora. Que bom, Tamo junto, irmão. Que Gustavo bom. Malafota. Isso aí, senhor Gustavo Mota. Obrigado, povo. Valeu, Valeu! irmão.